Olá, mulheres! Bem-vindas à jornada das 10 mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre Eva, a mulher, a primeira mulher ser vivente da terra, né, do Jardim do Éden, a esposa de Adão, né, aí na literatura da Bíblia. Que eu vou dizer inicialmente, né, essa jornada, pessoal, mulheres, ou se tiver algum homem também, não tem a ver com a religião, com a sua religião, tá? Porque eu entendo que cada religião vê e fala de uma forma diferente. O meu objetivo com esses vídeos que eu vou soltar semanalmente, tá? Geralmente vai ser às quintas-feiras, 8h30, sempre no mesmo horário, sempre às quintas-feiras, tá bom? O vídeo em si. O meu objetivo é trazer a história de Eva e o que a história de Eva, de uma forma psicológica, nos traz com a psicologia. É esse lado maternal, esse instinto maternal. A Eva foi a mãe de todos os seres viventes, né? Digamos assim. Então, eu quero trazer mais nesse contexto. Eva, o que Eva pode nos dar? Nos dá sobre o autoconhecimento psíquico, né? Para nós desenvolvermos esse arquétipo feminino, esse lado maternal, independente se é filho biológico ou se é algo maternal, de você ser maternal para a vida, tá? Então, essa jornada das 10 mulheres da Bíblia vai ter esse vídeo aqui que é gratuito, porém nós vamos ter o grupo que começa semana que vem. Ainda precisa entrar algumas pessoas, então eu não vou ia começar essa semana, mas tem algumas pessoas que ainda vão entrar no grupo. Esse é um grupo online, ao vivo ali, que vão ter trocas, e eu vou trabalhar nesses grupos técnicas da arte terapia, para que nós possamos, de uma forma não verbal, expressar algo que está aqui dentro, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: como aquele paciente que não fala nada, o que você faz? Arte terapia nele, né? A gente tem outras formas, outras técnicas de trabalhar a psique sem necessariamente você precisar falar sobre a sua dor. Nós vamos identificando ali e transformando. Então, esses encontros vão começar na próxima semana. Com certeza eu vou estar avisando aí no Instagram, tá? Ou no próprio grupo, que eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo, as informações, como você pode entrar em contato comigo para participar desses encontros presenciais, tá? E aí vai ser eu e a psicóloga Érica, nesse grupo das mulheres da Bíblia, que vai estar ali ao vivo, trabalhando o grupo para que nós possamos fazer com que você, mulher, desenvolva coisas que nós vamos ver aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Sem mais delongas, meu Deus, já delonguei demais, mas é só para explicar, né? Esse é o primeiro vídeo, então preciso dar algumas informações. Qualquer dúvida, enfim, comenta aí que a gente responde, beleza? Então é o seguinte, pessoal, Eva, a mãe, primeira mãe, aliás, a mãe dos seres, de todos os seres viventes, ela vem nos trazer muitos aprendizados. Primeira coisa, né? Eva, ela veio aí como uma auxiliadora de Adão, ou seja, nós temos dentro de nós, mulheres, tanto o arquétipo masculino quanto o arquétipo feminino, só que a gente precisa, buscar equilibrar os dois. O que é isso, Priscila, do arquétipo feminino e do masculino? Adão e Eva. Então, vamos dizer aqui que Adão, ele nos fala sobre o fazer, realizar, o tirar do papel e fazer com que aquilo se torne algo,
né? Então, o nosso arquétipo masculino, ele nos faz fazer, né? Correr em busca daquilo, de concluir aquele objetivo. E o nosso lado feminino, ele vem mais para acolher, consolar, equilibrar um pouco esse acolhimento, essa aceitação, que nós, se você for olhar com um lado maternal, com um lado mãe, para você que é mãe é um pouco mais fácil visualizar isso num contexto mais cognitivo, né? Você tá ali cuidando, nutrindo, dando suporte àquilo, né? Enquanto o pai é aquela figura que põe a criança na bicicleta e fala, vai pro mundo, caiu, levanta. Então esse é o lado do masculino, que às vezes a gente precisa ter também esse equilíbrio, sabe? Buscar esse equilíbrio. E Eva, ela vem com a história, inicialmente aí da teimosia que ela teve, né? Desse, não tá bom do jeito que tá, vou fazer alguma coisa diferente, né? Foi lá, perto da árvore da vida, e a serpente pegou e persuadiu Eva, falou assim, não, vem aqui, né? Vamos saber o lado ruim também, o mal. Vou abrir a serpente com todo o seu envolvimento ali de mentiras e persuasão. Foi falando e Eva, enfim, foi enganada. Agora eu te pergunto, primeiro ponto, né, que a gente precisa aprender com Eva. Em que momento que às vezes a gente insiste em algo que não dá certo? Ou em que momento que a gente, às vezes, tá tudo bom, a gente vai lá e não tá bom. Ainda não tá bom. Vamos cutucar mais um pouquinho aqui. Aí a gente vai lá, faz alguma coisa. Computador aqui, ó, respondendo sozinho. Deixa eu desligar aqui o HD. E aí a gente vai lá e quer mexer em alguma coisa e por final não deu muito bom isso aqui, hein? Não deu muito bom. Mas tá, pensa aí na sua história, no seu contexto de vida, se às vezes não gera muita insatisfação. Porque nós mulheres somos um pouco assim, né? A gente tem esse lado que às vezes nada tá bom. A gente fica caçando pelo em ovo, como se diz, né? E depois tem esse lado da serpente, né? A gente vai usar todos os elementos que tem aí na história da mulher da Bíblia para você representar como se fosse você, todos os elementos. Qual é a sua parte Adão, né? Que é a parte mais masculina aí, o seu realizar, o seu fazer. Qual é a sua parte Eva, que é essa energia mais de nutrir, de realizar, de fazer. E qual é o seu lado serpente, né? Que é, digamos que no contexto da psicologia analítica, é a nossa sombra. Então, qual o nosso lado sombra que às vezes nos movimenta para que a gente faça algo que talvez a gente não faria, né? Quando eu vi já foi. Quando eu vi já tinha ido, já foi. Aí fiz, né? Daí vou fazer o quê? Eva pagou as consequências e as consequências foram duras demais. Imagina você, né, ver dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, né? Então, imagina a dor dessa mãe vendo tudo isso, né? Todo esse contexto de sofrimento. Então, às vezes a gente faz algumas coisas ruins,
Às vezes a gente toma algumas atitudes de impulso, né? E acaba tendo o quê? Consequências, né? E às vezes essas consequências são ruins, como, né, nesse contexto que eu tô trazendo aqui da história de Eva, né? Então, assim, além disso tudo, né, eu quero fazer vocês olharem para esse lado maternal, né, que existe dentro de nós. Então, como eu disse, independente se é maternal no sentido biológico, né, que você já tenha filhos, ou no sentido maternal da energia feminina mesmo, tá? Então, eu quero ajudar você a olhar para esse lado dentro de você. Aí, como que é esse lado, né? O lado mulher maternal. Quando eu te digo o que é mãe para você? Uma vez eu fiz uma dinâmica, né, no meu Instagram e algumas pessoas responderam assim: mãe é amar sem olhar a quem, é padecer no paraíso, enfim, coisas que, se a gente for ver, é essa maternidade, né, falando já de uma maternidade mesmo, exacerbada, né, que a gente tira o nosso coração e só existe, às vezes, a criança na nossa vida. A gente se anula enquanto pessoa, enquanto mulher, e só existe a criança, só existe a mãe, o lado maternal. E dentro desse contexto aqui da psicologia, não é saudável com que esse lado só em nós apareça, né, como mulheres. Então precisa existir esse lado que é o Adão, né, o lado masculino, essa energia masculina. Porque senão, gente, acontece que a nossa sombra, né, que é um lado nosso, que a gente não acessa talvez muita frequência, não seria algo necessariamente ruim, mas a sombra é algo lá do nosso inconsciente que vem e, né, igual eu falei, quando vi, já fiz, que é o nosso lado, quando a nossa irritabilidade, ela aumenta. Então você se torna uma mulher amarga e ao ver das outras pessoas chata, porque você reclama e reclama e reclama, você não consegue fazer outra coisa porque você está sobrecarregada, você está super sobrecarregado, você não dá espaço para ser você, ser mulher. E eu sei que é difícil no contexto histórico que nós vivemos hoje, porque a mulher tem um acúmulo enorme de funções com essa questão de nós estarmos no mercado de trabalho. Isso foi muito bom, algo que o feminismo aí trouxe. A gente queria quebrar, sim, o patriarcado, e isso foi muito bom. Mas enaltecer muito isso acaba anulando nós enquanto mulheres, né? Então, muitas mulheres hoje, na média dos 30 aos 40 anos, estão aí no mercado de trabalho e vê esse lado maternal ferido, né? Porque quer exercer as duas funções, mas às vezes não consegue, né? E talvez às vezes se sabota para que viva isso, né? Então, ser mulher, você entrar em contato com o seu feminino e viver a sua potência feminina, realmente o seu altruísmo, você ser a protagonista da sua vida, que é um dos lemas que eu trago no meu Instagram, é você aceitar ajuda, sim, pedir ajuda, sim, rede de apoio, sim. Então, tudo isso, às vezes, a gente não aceita, porque a gente quer ser a mãe perfeita e acaba morrendo, né, como pessoa, porque só existe a mãe. Aí, quando o filho vai embora, acontece o quê? A síndrome do ninho vazio, porque a mãe, ela não se encontra mais. O filho foi embora e a mãe fica lá. Depressão, às vezes tem uma fundamentação em algumas mulheres aí de 50 anos que viveram para a família.
O lado maternal não quer dizer só a criança, só o filho, ou, né, enfim, esse contexto, mas também, por exemplo, você deixar a sua vida toda de lado e fazer só para a família, para o marido, né? Igual aquele contexto antigo patriarcal. A mulher colocava a comida no prato e levava para o homem. Hoje as mulheres descobriram que o homem é um adulto funcional, descobriram um modo de dizer, tá, pessoal? Mas o homem é um adulto funcional e ele consegue e tem que fazer as coisas também junto ali no lar. Mas só que como mudou esse contexto, né? Já tem um tempinho. Porém, ainda estamos em mudança, porque hoje a mulher ela está entrando numa guerra consigo mesma, né? Tanto que o índice de ansiedade nas mulheres está mais alto do que nos homens hoje, né? Bom, outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é que algumas mulheres, elas reagem de forma alérgica, algumas mulheres solteiras, né? Reagem de forma alérgica à maternidade. Maternidade no sentido maternal, tá? Então elas têm medo de se identificarem com aquela realidade que às vezes tinha antes, né? A mulher, né, como eu vi sempre a minha mãe se sacrificando, sofrendo ali pela família, e eu via que isso não é, eu via e na minha cabeça eu pensava, isso não é bom, né? Tanto que por muito tempo na minha vida, a minha criança interior, digamos assim, entendeu que ser mãe era algo ruim. Por quê? Porque eu via o sofrimento, né, que às vezes gerava. Então por isso que a mãe, a mulher, ela não pode se doar 100% para aquela família. Ela precisa da colaboração de todos e ela precisa que todos da casa façam algo, né? Bom, nesse contexto, eu vou tentar ser mais rápida, porque já foram 17 minutos, né? Dentro dessa mulher, desse lado maternal, nós temos 3 fases dessa personalidade feminina que a gente precisa desenvolver, que é a jovem, que é esse lado jovem que acumula as experiências na sua formação, no trabalho, nos seus relacionamentos. Então é um lado mais desprendido, né? A mulher madura, que é aquela mulher que vive esse lado maternal, mesmo que não é no sentido biológico, né? Mas ela entra nesse movimento aí que eu acabei de falar, né? De se envolver profissionalmente, nem que for para cuidar de tudo e de todos, né? Esse é o instinto materno lá no trabalho, né? Você querer cuidar de tudo e de todos e fazer por todo mundo e querer abraçar o mundo e resolver o problema de todo mundo. Esse é o arquétipo da mãe, da mulher, do maternal em você, mesmo que você não tenha filhos biológicos, tá? E aí, a terceira é a mulher sábia, que é quando ela acumula toda essa experiência e começa a buscar algo para reforçar o seu interior. Essa mulher, ela pode ter a idade que ela quiser, a idade que for, ela pode ter atingido já essas 3 fases dessa personalidade de uma mulher mais autoconfiante, tá? Então ela pode ter 25 anos e ter atingido esse período da mulher sábia, de ter passado pela jovem, pela madura e pela sábia, e agora estar na sábia, né? Que a sábia, nada mais, nada menos, é aquela que começa a perceber ou começa a voltar a atenção para si. Então também nessa teoria, com essa referência que eu vou colocar aqui também na descrição, com essa referência de livro, né, de pesquisa que eu fiz, essa mulher, ela não pode, você como mulher maternal, Eva, não pode fazer tudo para todos e querer como se fosse abraçar o mundo,
né? Isso acaba fazendo com que você suma ou com que você não seja valorizada. Aquela mulher, no contexto da pesquisa que eu fiz, que busca fazer tudo para todos e que todos estejam comidos e limpos e tudo, e ela tá lá jogada, né? Não faz uma unha, porque a gente sabe que essas coisas, né? Fazer unha, fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, cuidar do corpo, são questões de autocuidado que nós mulheres precisamos fazer, porque a gente está se nutrindo, e não é só isso, tá? É você dizer não ser permissiva demais, porque às vezes de uma forma meio interna, esse lado maternal como sombra, ela pode nos trazer a questão de não poder falar não, porque você está sendo uma péssima mãe se você fala não. Então isso gera um acúmulo de coisas nessa mulher, e um acúmulo de até mesmo de falta de autoestima. Essa mulher, ela começa a se desvalorizar aos poucos. E lá na frente, quando essa criança já está na adolescência, ela começa a ter um sentimento de desvalorização. Ela começa a sentir que ninguém foi grato por tudo que ela fez. Olha tudo que eu fiz, vocês me tratam assim. Mas por isso que a gente não pode dar demais. A gente tem que fazer o movimento da vida, que é dar e receber. Você, quando os seus filhos vê que você se cuida, que você tira um momento para você, que você faz as coisas por você, pelo casal, pela sua família, né? E isso o homem também precisa, né? Mas hoje eu tô falando da mulher. A própria criança, o próprio marido começa a olhar para você com olhos diferentes e te valorizar. Falar assim, não, vou usar o contexto aqui. Não, a Eva, ela tá fazendo bastante aqui pela casa, porque ela se posiciona e fala, olha, eu arrumei a casa, eu fiz isso, levei as crianças na escola, agora eu vou lá fazer minha unha. Agora eu vou lá, final de semana. Eu sei que assim, nem todas as famílias são como é na minha casa, porque desde sempre eu já sabia dessa história, né? Já sempre me fiz terapia, estudei, li muito, atendi outras pessoas e vi que a mulher, ela pode sim ser a sábia do lar, a chefe da casa, usar esse lado maternal para mostrar para o marido, olha, eu fiz tal coisa, agora eu vou lá fazer o meu cabelo. E o marido não pensar, ai, nossa, porque a hora que o marido vai jogar bola, a hora que o marido vai fazer o que ele quer, a mulher acha que, não, deixa ele descansar, que ele trabalhou a semana inteira, mas aí você não olha que você também fez isso. Começa a se sentir desvalorizada e aí isso começa a gerar o seu sofrimento, entendeu? Vai lá pra terapia daí. Então vocês entenderam o contexto que eu quero trazer para essa jornada? Não é focar em Eva, não é focar na história da Bíblia, das mulheres da Bíblia, mas sim usar o meu lado maternal para te acolher, para te ajudar e para ser a sua mentora nesse processo, porque eu estou exercendo o meu lado maternal, que é esse lado que não é um maternal biológico, porque eu ainda não sou mãe biologicamente de uma criança que está por aqui. Já fui mãe, porém, como algumas pessoas já sabem, eu sofri um aborto espontâneo, um aborto retido, e, enfim, me considero mãe por causa desse motivo, mas eu estou exercendo esse lado materno quando eu tô aqui com você, te ajudando, te acolhendo, te apoiando, fazendo com que você olhe para você e se ajude, né? Eu acho que nós, dizendo não, porque às vezes a gente precisa dizer não, né, para algumas pessoas, e eu treinei e trabalhei muito isso em mim,
né? Eu tenho muito essa inteligência emocional desenvolvida, por isso que eu tô aqui como psicóloga, como pessoa, te ajudando nesse processo, nesse caminho. E quando você se permite um novo contexto histórico, eu não quero que você chegue, se você não tem isso desenvolvido na sua casa, e cause uma revolução e diga, a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Isso é um processo, gente. Não queira fazer uma revolução de um dia para o outro, isso não vai dar certo. Então você vai conversando com o seu marido, que muitos maridos ainda têm esse contexto mais arcaico, mais patriarcal, mais machista. Porém, você vai conversando com ele, vai exercer sua paternidade, sim. Vai levar a criança para fazer isso, para fazer aquilo, enquanto eu vou estar com minhas amigas fazendo tal coisa. Então, o pai tem que fazer parte, tem que... não consigo deixar meu filho com o pai dele. Aí você casou com uma pessoa que você não confia. Então, aí você tem que rever o que está acontecendo. As suas escolhas, né? Independente se é menino ou menina, geralmente o homem, né, ele se identifica mais com o filho menino, né? Porque vai jogar bola, não sei o quê. Mas independente se é menino ou menino, vai levar pra pular no shopping, naqueles brinquedos. Quando separa, o pai faz, não faz? Leva no shopping, faz isso, faz aquilo. Porque eu usei esse contexto? Porque muitas pessoas que têm filhos, o índice de separação é grande. Então isso é algo real, isso acontece porque a mulher se sente desvalorizada, né? Ela, de uma certa forma, ela faz muito pela casa. E não é porque ela tá cobrando isso. Esse lado sombra da mulher que faz muito pela casa vai despertar como a mulher chata, como eu só falo com o meu marido brigando porque ele precisa. Não, porque ele é obrigado. Mas a gente precisa também ter essa inteligência emocional, ter esse carinho com o outro. Agora, se você fez, né, com amorosidade, com carinho, com, né, seu marido lá conversou e tal, ele não acordou pra vida, daí você desperta a serpente, né? A serpente, que é o nosso lado aí negativo, digamos assim. Então, enfim, tentem ir incluindo na sua casa. Não deixem para quando você tiver 50 anos, você olhar para trás, ou 60, enfim, mais essas idades, olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz tanto por tudo, por todo mundo, e hoje eu tô aqui. Às vezes essas pessoas que fazem demais são desvalorizadas automaticamente. Isso é um fenômeno. Então, se posicione, coloque você como prioridade da sua vida também, tá? Que isso é um caminho muito importante aí que você precisa começar a pensar. Outra questão que eu vejo muito nas mulheres da atualidade é que existe uma dualidade de sentimentos quando se diz vou ficar em casa cuidando dos meus filhos, vou trabalhar e meus filhos vão ficar na escola. É uma dualidade do sentimento feminino, né? Porque só a mulher que pensa sobre eu preciso ficar com os meus filhos, né? Só a mulher que sente, que tem um sentimento mais forte quando diz sobre essa questão dos filhos mesmo, né? Então, assim, existe essa dualidade interna que você precisa pensar. Porque, assim, se você fala para as pessoas, eu vou parar de trabalhar porque eu preciso ficar em casa cuidando das crianças que são pequenas, estão em desenvolvimento e tal, porque, assim, ser mãe e trabalhar das 8 às 6, que no caso significa chegar umas 7 horas em casa, você tem que chegar em casa, fazer comida, ou não, né? Ou seu marido também pode fazer. Ou cuidar da casa, enquanto você faz comida, ele limpa a casa, as crianças continuam sozinhas.
na televisão, no celular, hoje em dia, né? E isso dói na mulher, porque nós temos esse instinto maternal muito forte de, ai meu Deus, eu tô prejudicando meu filho, eu tô... Né? Isso é em todas as mulheres, não acho que é com você específico, não. É com todas. Por isso que lá no grupo presencial, você vai ver que as outras mulheres passam pela mesma coisa que você vai passar. Pela mesma coisa que você passa hoje, né? Eu mesmo, se tivesse um filho, uma filha, também teria gravado essa live, né, essa aula, esse vídeo, pra passar no período da noite. Por quê? Porque à noite eu estaria, né, zelando, cuidando da minha filha, da minha família, né? Porque é isso que a gente quer. Então, organizar o tempo, né? Enfim, pra ficar tudo mais tranquilo no nosso coração. E aí, as pessoas julgam. É isso que acontece. Ai, mas você vai trabalhar o dia inteiro, vai deixar seus filhos na escola? Ou elas julgam de outra forma. Ai, nossa, mas só que você vai ficar só o dia inteiro em casa, cuidando de filho, não sei o quê. Então, assim, gente, mulheres, pensem. As pessoas vão julgar de qualquer jeito. De qualquer jeito elas vão julgar. Então, faça o que você quiser. E aceite o caminho, a jornada que você quis escolher. Eva não foi lá e escolheu comer a maçã, a árvore do fruto da vida. Ela escolheu ir lá com Adão e falar com ele, né? Falar, olha, não é bem assim, vamos comer, não sei o quê. E ela foi lá e fez a cabeça do Adão e ele comeu também. Ela escolheu isso. Ela já sabia que não podia. Deus estipulou uma regra, Eva foi lá e quebrou. E ela teve as suas consequências, né? Então, as pessoas, elas vão julgar. Elas vão julgar se você faz isso, se você faz isso. A questão é você se importar, né? Tem que ser bom pra você, não pro outro. Quem tá ali gestando, organizando a sua família é você, não é o outro, tá? Então, seja mais sincera com você mesma. Seja mais feliz. Seja a protagonista da sua vida, a dona da sua história, né? Busque seguir o que faz sentido pra você. Cada pessoa que existe, cada um dos filhos de Eva que existem nesse mundo de seres viventes pensa de uma forma, e nem sempre essa pessoa vai pensar igual você, tá bom? É sobre isso. E o que mais que eu ia falar? Fiz umas anotações aqui. Quero que você escreva aí o que você está sentindo, o que você teve de insight. Comenta aí, né, que eu respondo com toda certeza depois, tá? Vou deixar também aqui linkado o grupo, aliás, o meu Instagram, para que você me chame para participar do grupo. Porque acabou entrando uma pessoa que eu não conhecia, assim, acho que era era um número estrangeiro, na verdade, e aí começou a compartilhar link de emagrecimento, ou seja, com certeza era vírus, né? Então, eu não conseguia excluir a publicação dessa pessoa, então eu tô limitando o grupo para as pessoas que realmente eu vejo que são pessoas. Não são, né, pessoas que vão fazer coisa errada aí, né? Quero que você comente aí também, coloca aqui nos comentários, se chega no final da noite, quando você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, você se sente cansada, exausta, de tanto que você fez. Comenta aí pra mim, tenho certeza que outras mulheres também estão nesse lugar. Porque assim, quando as mulheres elas são reconhecidas no seu trabalho, né, e geralmente é só no trabalho que a gente é reconhecida, isso gera um aumento, um reconhecimento, um aumento da autoestima, dessa valorização interna nossa. E quando você é mãe, que você está cuidando dos seus filhos, geralmente não existe isso,
de reconhecimento, de valorização. Então, pense, se você não se valorizar, se você não se colocar num lugar de empoderamento, de não, agora não é não, sim é sim, vou fazer o que vou me cuidar, vou fazer as coisas por mim, porque o homem, quando ele quer, ele vai lá e faz as coisas pra ele, né? Sempre tá reclamando também de ajudar na criação das crianças, ajudar não, né? De dividir ali a organização, né, das crianças, de cuidar, de brincar com as crianças. Às vezes eles sempre estão reclamando, né? Então, coloque esse contexto pro seu marido, para a pessoa que você convive, e tente seguir essa linha, porque isso vai ser mais saudável para você. Então, assim, todo mundo quer essa energia maternal, esse calor humano, esse abraço, esse cuidado. Então, seja essa pessoa com você primeiro. Assim você vai ser muito melhor com os outros. Então, pense nisso, tá bom? Se você é mulher, mãe, né, e tem uma filha mulher, mostre para essa menina, mostre para essa criança como é bom ser mulher. Para você enaltecer a sua dignidade feminina. Para essa criança olhar para você, se espelhar e admirar. Olha, minha mãe. Né? Pergunte, se você tem filha, né, menina, pergunte para ela. Filha, o que você acha de mim? Como você me vê? Né? Como uma mulher, como que é? Pergunte para ela se você tiver uma criança, né? Ou, né, também adulta, não tem problema. Mas busque perguntar para que você possa ou às vezes ficar orgulhosa de você, ou também às vezes falar, entendi. Sempre quando a gente fala com uma criança, gente, a gente não vai brigar se a criança falar algo negativo, tá? A gente vai entender e falar assim, por que será que ela falou isso? Então, se você perguntou, as crianças são sinceras, né? Vocês já conhecem ou já conheceram uma mulher que paparica todo mundo? Ela ela acolhe todo mundo, abraça todo mundo e nossa, ela é um amor de pessoa, né? E às vezes essa mulher, ela tem uma necessidade desse acolhimento do outro. E às vezes ou ela exige essa submissão, olha, eu fiz isso, você não vai me valorizar não? Né? Ou ela é dessas, ou ela toma o caminho de paparicar o marido até ele parecer um filho, né? E depois é desvalorizada, porque ela fez demais. Ela só doou e se esvaziou de si e deu tudo para os outros. E essa mulher, ela é feliz fazendo isso. Por quê? Talvez foi ensinado. Que será que aconteceu com essa mulher? Por que será que ela é feliz ajudando o outro? Porque sim, ela está exercendo esse papel maternal, né? De acolher, abrigar, ser uma pessoa ali que está fazendo essa conexão, olhando para os sentimentos, né, das outras pessoas, mas em grande parte, na maioria dos casos, essa mulher sempre é desvalorizada. E para finalizar, outra coisa que nós podemos aprender com Eva é que, apesar de tudo, né, ela buscou assumir as suas consequências. Então ela não caiu em depressão e acabou a minha vida e agora meus filhos, um matou o outro, a culpa é minha. Ela não se colocou nesse lugar. Então pense na sua história, não se culpe. Às vezes a gente toma uma atitude ou age de uma determinada forma porque naquele momento específico
talvez são os recursos que nós temos para ter aquela atitude naquele momento. E talvez a gente, eu bati no meu filho, me culpo, eu não devia ter batido, não. É o que você conseguiu fazer, né? Esse pegar a árvore do fruto, pegar o fruto da árvore da vida, não necessariamente a gente vai falar sobre esse ato, mas você fazer algo que não condizia com aquilo que é as suas verdades. Às vezes você, né, bateu no seu filho, ou xingou, ou, né, teve uma atitude com o seu marido, ou com alguma amiga, ou com a sua mãe, que você não gostou. Isso é pegar o fruto, né? É essa atitude que para você, de uma certa forma, é errada, mas depois já foi. A Eva não conseguia devolver o fruto, não dava mais. Então não deixe essa sua sombra, esse seu lado mais que tá mais escondido aí, né? Te dominar, sair para fora e falar assim: agora, eu vou comer esse fruto, vou ver o pau quebrar. Internamente, né? Mas foi uma brincadeira, mas enfim, pensa no sentido de às vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende. Você acha que Eva não se arrependeu de ter comido o fruto? Então, do que você se arrepende? Não fique se martirizando, se culpando, jogando tudo que aconteceu é culpa minha. Nossa, calma. Eva seguiu a vida dela, sofreu as consequências, se jogou na vida, mantendo a sua conexão com Deus. Deus perdoou Eva, né, de uma certa forma, porém Eva passou por um bom bocado na vida normal, que nós hoje, na atualidade, nós temos as nossas dificuldades da atualidade. Eva teve as dela. Então, mulheres, para finalizar, pense sobre isso, reflita sobre isso. Quero saber se você teve algum insight com toda essa história aí, e coloque essa culpa no lixo. E é isso que nós vamos fazer no nosso encontro online, para quem quiser ainda participar. Semana que vem vai começar. Ainda não tem o dia específico do nosso encontro, tá? Porque eu ainda estou organizando, mas entra no grupo, conversa comigo, entra lá no meu Instagram, que eu vou orientar você, tá? Da melhor forma possível. E é isso. E o grupo, para entrar no grupo, tem que pagar 2 vezes de R$99, ou você pode dividir em mais vezes. Esse vídeo vai ficar disponível até domingo. Então, depois de domingo ele vai para a plataforma da Hotmart, onde você vai conseguir assistir depois. E as oficinas online, o grupo terapêutico online vai ser gravado também, onde nós vamos trabalhar essa questão de você despertar em você a sua autoestima, se libertando da culpa, tá bom? Então é isso. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. E até semana que vem. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre Ana, a mulher lutadora. Aliás, a mulher sábia. Tá bom? Até mais.